Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Gostaram do primeiro vídeo? Estão curtindo? Se inscreveram no canal? Então tá bom, que isso é ótimo. Bom, no primeiro vídeo a gente falou sobre a primeira onda de Toffler, que foi a Revolução Agrícola. Falamos também sobre a segunda onda de Toffler, que foi a Revolução Industrial. E hoje a gente vai falar sobre a terceira onda de Toffler. Esse nova-iorquino, Alvin Toffler, americano, ele foi o autor daquela velha e boa frase. A frase que ainda hoje ela se repercute. Ele dizia o seguinte, que os analfabetos desse século XXI não são aquelas pessoas que não sabem ler ou escrever, mas são aquelas pessoas que se recusam a aprender, reaprender e voltar a aprender. E eu acho que essa frase de Alvin Toffler, ela é bastante interessante porque ela traz uma ideia de que nós estamos em constante mudança. Lá no primeiro vídeo, eu falei da evolução do conhecimento humano. E vocês viram como ele está se acentuando. A gente consegue hoje dobrar a nossa capacidade de conhecimento de anos, milênios, para a questão de século e agora décadas. E isso porque a gente está em constante movimento. Então nós precisamos estar sempre reavaliando as nossas estratégias, nós precisamos estar reavaliando os nossos posicionamentos e as nossas convicções. Porque o mundo é isso, mudança, ele é inconsistente, principalmente pela tamanha diversidade e pela possibilidade que essas novas tecnologias elas têm incorporado a esse mundo. E essa é a terceira onda de Toffler. Toffler, na terceira onda, ele fala da revolução do conhecimento. Essa revolução era um pouco mais jovem, né? Da década de 80, e ela veio basicamente com... não foi o advento, mas principalmente pela democratização dos meios tecnológicos. Dentre eles, o computador, a internet e agora, nas últimas décadas, a democratização do celular e da internet ao celular. Isso fez uma mudança sem precedentes na história. Vocês não têm noção de como isso vem mudando. Aquelas pessoas que são da geração X, elas mais ou menos já têm esse precedente. Mas quem é mais da geração Millennials ou geração Alpha, talvez não saiba como isso modificou. Hoje, nós temos os apêndices do nosso corpo, que são os telefones celulares, e que praticamente, se você quer matar uma pessoa socialmente, você retira esse telefone social e basicamente essa pessoa ela fica sem comunicação com o mundo exterior. E Alvin, ele falava dessa última revolução. E essa revolução, ela começa a conectar as pessoas, a otimizar os processos. Essa otimização dos processos faz com que a gente aumente e ganhe mais escalas. Dentro dessa mesma teoria, dentro dessa mesma onda, podemos até incorporar o fator que Thomas Malthus não levou em consideração, quando ele diz o seguinte, que a progressão da população, a população na verdade cresce em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos em aritmética. E ele, naquele século, no século XX, ele não levou em consideração essa revolução de Toffler. E aí a gente começa a casar as situações. O consumidor ele vem mudando. É fato. Nós já percebemos isso. Hoje nós temos basicamente uma dicotomia. E muitos tentam conciliar. E essa dicotomia ela traz o seguinte: nós vivemos no mundo on ou no mundo off. O que é on e o que é off? E aí eu queria trazer até uma frase: o que é on e o que é off? E aí eu acho interessante falar sobre isso. Vou deixar aqui o link para vocês. O que é on e o que é off? Um filme que foi lançado no início do novo milênio, né? Do novo 2000, Matrix. Ele traz um diálogo entre o protagonista Morfeu e Neo em relação ao que é real. E naquele momento, esse filme que era de extrema ficção científica, hoje, eu particularmente, eu percebo que ele não é tão fictício assim. E ele traz esse diálogo, tipo, o que é realidade para você? Será que o que você está vendo é realmente real ou não? E aí existem vários outros links que a gente vai retomar isso em outros momentos. E dentro dessa perspectiva de tecnologia,
eu queria começar a falar sobre isso nos próximos vídeos, sobre essa questão do Omnichannel. É um termo novo, onde se fala basicamente de multicanalidade e a necessidade que as empresas têm de tentar conciliar todos esses pontos de contato. E dentro dessa forma, juntar, unir, trazer forças para a gente criar um empreendimento muito mais robusto e competitivo. Visto que, e aí eu vou trazer até uma frase de Darwin que tem relação com a frase que eu citei no início do vídeo de Alvin Toffler, que Darwin dizia o seguinte: nessa evolução, na evolução da espécie, quem vai sobreviver não serão os mais fortes, mas a espécie que tem a maior capacidade de se adaptar ao meio ambiente. E como esse meio ambiente da gente ele é muito mutável e dinâmico, nós precisamos cada vez mais aprimorar os nossos conhecimentos para estar modificando as nossas empresas, as nossas vidas e tentar entrar e interagir com esse mundo novo. Ok? Gente, espero que vocês estejam gostando. Na próxima a gente vai falar sobre Omnichannel e multicanalidade, porque eu acho que também é um assunto extremamente importante para vocês, tá bom? Não esquece de curtir, inscrever e deixar a opinião de vocês, porque é muito importante para a gente, tá bom? Obrigado e até mais!